Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma edição do JC Entrevista, o programa de entrevistas do Jornal da Cidade, que toda semana traz um convidado para falar sobre assuntos de interesse de Poços de Caldas e da região. Hoje, o nosso convidado é o Daniel Souza Luz. O Daniel, ele é jornalista, revisor, professor e agora também escritor, né? Obrigado, valeu mesmo pelo convite de estar aqui. Sim, eu lancei um livro esse ano e vai ser bacana o papo, espero. É isso aí, eu falei que o Daniel é agora também escritor, porque ele lançou esse livro esse ano aqui. Esse livro, inclusive, foi lançado na Flippost, né? Naquele encontrão dos escritores sulfurosos, né? Inclusive, eu estava presente lá para prestigiar o Daniel. Ontem foi um sonho, é um livro que o Daniel lançou que tem ali uma pegada meio distópica, né, o Daniel? Ele flertando ali com um pouco de ficção científica, com distopia, exato, né? Ele é uma distopia. Assim, dos gêneros literários, o que eu mais gosto é a ficção científica, especificamente distopia, desde adolescente. E, enfim, como eu sempre quis ser escritor e não tinha, na verdade, em mente exatamente o que eu ia fazer quando começasse a escrever. Quando eu comecei a escrever, veio naturalmente isso, e aí eu quero lançar, esse é o primeiro, eu quero lançar uma série de pequenos livros de bolso nesse formato, há quem chama de fanzine, né? Uhum. Mas eu sou fanzineiro dos anos 90, para mim fanzine é outro formato, com xerox e tal, e enfim, aí eu quis lançar minha primeira obra fosse uma ficção científica distópica, e eu pretendo fazer outros e lançar uma série de livros com esse mesmo formato. Exemplo do que o Daniel falou, eu também gosto muito de ficção científica e desse subgênero de distopia. Distopia, para quem não sabe, é o contrário da utopia, né? Exato. Distopia seria um cenário futurístico assim, muito pessimista, né? Ao contrário da utopia, que seria aquele paraíso, tudo perfeito, tudo bom, né? Tudo maravilhoso. A Utopia é um livro filosófico do Thomas More, né? E que ele idealiza uma cidade perfeita, né? É uma cidade ideal, onde tudo funciona perfeitamente, onde as pessoas são plenamente felizes. Mas com a evolução da história e os escritores e os filósofos começam a perceber que a história, na verdade, não está evoluindo, né? E começa até, a verdade, tornar-se mais e mais violenta com o passar dos tempos, né? Principalmente no século XX, né? Tem as guerras mundiais, o uso de armas nucleares. Alguns autores, já prevendo o que ia acontecer, começaram a escrever as primeiras distopias. O Eugene Zamyatin, que é um escritor russo, assim que teve a Revolução Russa, de 1917, ele já concebeu a primeira, o Nós, que saiu em 1922 ou 23. E daí em diante, vários escritores começaram a explorar o gênero, né? O Aldous Huxley, com Admirável Mundo Novo, Orwell com George Orwell, com 1984, que é meu livro favorito, e enfim, muitas dessas predições catastróficas que eles tiveram acabaram se confirmando, né? O Nós, inclusive, segundo consta, teria sido aí a fonte de inspiração do George Orwell, né? Isso, que escreveu 1984. Ele é fascinante. O 1984 ele admite que ele se calcou no Nós, e é uma coisa assim absurda, porque é um livro completamente distinto, 1984, e ao mesmo tempo ele não segue a mesma estrutura literária que o Nós. Ele tem uma estrutura como se fosse um diário de um engenheiro. E já o 1984 tem a mesma estrutura de personagens, a mesma pegada de um Estado totalitário que vai se tornando cada vez mais opressivo. Ele não é um plágio de forma alguma, mas assim, a influência é clara e ele faz questão de escancarar a influência e mesmo assim fazer uma obra completamente original. Em 1984, para quem não se lembra ou não sabe, inspirou aí o Big Brother, né, o programa e o reality show, né? Isso. Porque o livro apresentou ali o conceito do grande irmão, né? Traduzido aí para o inglês vira Big Brother, né? Uhum. Que é aquele ali que tudo vê, que tudo sabe, né? Que tudo controla, né? Inclusive porque ele faz isso através de câmeras. Faz através de câmeras, né? E inspirou a criação aí do Big Brother, o programa aí criado pela Endemol, né? Que depois a Globo comprou os direitos aqui no Brasil e depois se espalhou aí para
para vários outros países do mundo. E o 1984 também é o meu livro preferido, né? Você acabou de falar. E eu comprei ele há 2 semanas, eu já tinha lido emprestado há alguns anos, né? Principalmente eu acho que eu comecei a ler ali o 1984 ali no começo da década de 2000, quando até por um acaso começou realmente o Big Brother na Globo e tal, certo. começou a se falar e tal, e eu por curiosidade fui ler. Uma pessoa amiga me emprestou o livro e depois agora eu não tinha o livro. Há 2 semanas eu fui ali na livraria e comprei. Eu também não tenho o livro, eu li ele emprestado, eu li 2 vezes, no começo dos anos 90, comecinho dos anos 90 mesmo, 1990, 91. E eu lembro até que era até uma edição com prefácio, pós-fácio do Paulo Francis, e ele já tem umas novas edições, eu preciso comprar, porque eu também não tenho. A edição que eu comprei é essa mais recente. Eu acho que é da Companhia das Letras. Eu acho que é da Companhia das Letras. Eu não me lembro qual era a editora que, né, saía antes, mas agora é da Companhia das Letras. Tem também, só para a gente não esquecer, tem um filme, né? 1984, que foi feito em 1984. Sim, do Michael Radford. Tem 2, pelo menos. Tem um dos anos 50, até ganhei de presente. Tem esse mais antigo. Eu tenho esse, tem da coleção da Folha de São Paulo. Um amigo me deu de presente de aniversário, eu não assisti ainda. O Lucas Marciano, professor. Eu não vi esse. Eu também comprei essa coleção aí da Folha aí, veio em 1984 lá de 1953, né? Que você acho falou? que é isso. Por aí. Não tem, e tem esse de 84. Foi feito em 84 mesmo. Esse é ótimo. Eu fui assistir com o pé atrás porque eu fico muito assim com adaptações de obras literárias, né, para o cinema. Nunca passa a carga do livro, mas esse é uma exceção. É nota 10, assim. Impressionante o talento dele, né, do Radford. É ele que fez o Carteiro Poeta depois, é um diretor extremamente talentoso, né? E as interpretações são ótimas e o clima do livro está todo lá. É claro que não consegue passar toda a subjetividade que tem no livro, né? Toda a subjetividade do Winston Smith, que é o personagem, mas é um filme excelente. Inclusive o filme ele tem uma fotografia, ele é meio retrô, né? O 84 de 1984, né? Sim. Tem uma fotografia meio retrô, e a gente percebe, por exemplo, que as câmeras ali que fazem o monitoramento ali do cidadão são câmeras assim que parecem serem bem antigas, né? E em 1984 não era tão antigo ainda, né? Eu não sei se foi propositalmente ali por parte da direção do filme, da direção de arte, criar ali uma sociedade decadente no futuro, né? Mas ao mesmo tempo opressora, totalitária e que de uma forma ou outra controla, né, os meios de produção. Inclusive um detalhe muito interessante que tem no livro, evidentemente, e foi explorado no filme, Daniel, é aquele controle dos jornais, né? Ah, sim. Você pega um jornal impresso e faz as correções ali, né, para depois ele voltar a ser veiculado, e também em livros, né? É porque no livro tem isso, né? Eles mudam a verdade o tempo todo, né? O pós-verdade, né? A gente tá na pós-verdade agora, né? Inclusive virou até verbete no dicionário Oxford, né? Virou a pós-verdade. Eles mudam o tempo todo, né? É o duplo pensar, né? Que o Orwell se refere no livro. É esse duplo pensar, que você aceita a mentira como se fosse verdade, e a verdade o Estado determina e muda a verdade o tempo todo conforme as conveniências. Isso aí tem no livro, isso é bem reproduzido no filme também. Pena que eu não sei os detalhes de bastidores do filme, eu nunca li, né, essa questão das câmeras, né, a estética dela, eu não sei se deve ser, né, imagino que proposital, mas eu não sei os detalhes, infelizmente, eu nunca li sobre os bastidores dessa produção. O filme é protagonizado pelo John Hurt, né, que faz o papel do Winston, né? Isso, exatamente. John Hurt, para quem não está se lembrando, não está muito familiarizado, ele é um dos 8 passageiros do filme. Do primeiro Alien, E é aquele personagem da qual o Alien sai do meio da barriga, ali, aquela cena emblemática. Que é a cena icônica, é exatamente ele, um grande ator. Morreu morreu recentemente. Foi agora nessa década de 2000, não sei precisar exatamente, mas ele teve uma grande atuação ali. Sim, nossa, ele é um excelente ator. Ele é, assim, um gênio, cara, um gênio. Assim como diretor. Aproveitando essa deixa aí que você deu de pós-verdade, a gente está falando aí do 1984, Big Brother, eu até compartilhei uma notícia no meu perfil no Facebook, se eu não me engano foi do Estadão, do Estado de São Paulo, que diz o seguinte, que as pessoas compartilham fake news, mesmo sabendo que é mentira, mas é porque elas
concordam com aquilo. Exatamente. A gente está nesse problema aí das bolhas digitais, que é isso. As pessoas compartilham notícias apenas para reforçar o ponto de vista delas, mesmo sem analisar. Que não seja verdade, né? Sem nenhum escrúpulo, né? E a gente está com esse problema também. Eu gosto muito do Twitter, né? Twitter, né? Em inglês como dizem os norte-americanos. Eu acho a melhor rede social porque eu acho não é tanto uma rede social, é a minha favorita, porque ela é mais uma rede de informações. Muito mais que o Facebook. Exatamente, né? Muito mais. Mas a gente está com um problema grave aí, que é a criação de perfis falsos no Twitter. Robôs, né? Os robôs, para compartilhar notícias falsas, né? E eu tá vendo isso agora, principalmente na questão lá desse imbróglio na Bolívia, com a criação de muitos perfis falsos para apoiar autoproclamada presidente, e o Camacho, né, que é aquele cara que entrou lá com a Bíblia em cima da bandeira, depois da deposição do Evo Morales. E, enfim, não é um movimento natural, né? Assim como é claro que todos os candidatos, na época, eu lembro até que você uma Veja com isso, né, tinham robôs, seja não sei quem, o Lula, o Haddad do PT, o Dória e o Bolsonaro, mas a gente vê isso muito claramente, principalmente com o Bolsonaro atualmente, né? A criação de um exército de bots, né, de robôs, para divulgar fake news, né? É o que a própria deputada Joyce Hasselman falou, né? Milícia digital, né? Sim, a milícia digital que agora muito eles grave, estão meio rompidos ali, ela resolveu falar sobre. Sim, inclusive o Alexandre Frota também fazendo série de acusações daquele cara lá do Terça Livre, né? O Alan, esqueci o sobrenome dele. Mas enfim, cara, os Estados Unidos, a CIA, né, a CIA, há muito tempo que eles são especialistas em divulgar notícias falsas, né? Até eu vim de propósito, né, já que a gente veio discutir isso com essa camiseta do Gelo Biafra, que é o vocalista, ex-vocalista do Dead Kennedys, que é aquela banda que causou muito polêmica agora esse ano. Do pôster, né? Do pôster, que eles decidiram não vir para o Brasil, eles arregaram. Mas é porque a banda ficou os ex-integrantes que não são ligados em política, que não tem essa postura firme que o Gelo Biafra tinha. Posso falar uma bobagem? Eu acho que se aquele show fosse agora, o cartaz seria mantido. É possível. Né? Porque naquela época ela estava começando o governo, ainda estava aquela onda de popularidade. Hoje ainda tem muita gente que apoia aí o governo do presidente Bolsonaro, mas a gente sabe aí que está ocorrendo uma série de desgastes, né? Especialmente agora, mais recentemente, por conta do episódio aí do caso Marielle, né? Esse suposto envolvimento aí do presidente ou da família dele. E as próprias brigas que ele causa entre os apoiadores dele, são né? desgastes diários e desnecessários. Que ele mesmo provoca, ele e os filhos provocam com os apoiadores, dividindo o próprio PSL, né? O próprio filho do presidente Bolsonaro, né? O Carlos Bolsonaro, apagou a conta no Twitter, né? Exato. Mas enfim, só retomando o raciocínio, eu vim porque essa camiseta ela faz uma alusão àquela imagem icônica de Iwo Jima, né? Em que os soldados põem a bandeira no alto do pico lá. E só que no lugar dela tem uma cruz, né? Isso aqui é uma grande ironia, né? E é uma coisa que está acontecendo agora. Você vê na Bolívia. Eu trouxe justamente por causa disso. Porque na Bolívia, nesse momento, né? Um bando de fundamentalistas religiosos que está ali usando a bandeira do fundamentalismo religioso para atacar a democracia. É claro que o Evo Morales ali não tem bonzinho, né? O Evo Morales tentou um mandato a mais de forma assim... O grande erro ali na Bolívia, né, o Daniel, se a gente for analisar, é o fato do Evo já estar... partir para o quarto mandato consecutivo, né? Exato, coisa, o terceiro, né? Não era? Não, esse que ele ganhou seria o quarto. Seria o quarto. Ou seja, o terceiro já não deveria ter tido, né? Sim. Isso é discutível, né? A Angela Merkel está lá 4 mandatos na Alemanha. Agora, que ele se utilizou de uma gambiarra... Mas lá ela é primeira-ministra, né? Aqui na Bolívia é um regime presidencialista, né? Então, ou seja, você está se perpetuando no poder. Sim, né? Então, exatamente. Eu acho que, assim, para uma democracia saudável, a alternância de poder, quem quer que seja o presidente. Sim. Né? Mas enfim, isso não justifica, claro que não justifica a repressão que vem depois. E você vê ali que tem muito uma campanha coordenada e de fundamentalismo religioso. E muita gente, né, por isso que eu pus as camisetas de propósito, crê que tem uma interferência norte-americana ali na guerra de informações, não diretamente, mas na guerra de informações. Tanto que tem essa criação de número bots no Twitter para apoiar Janine
eu esqueci o nome da autoproclamada presidente, Jeanine Áñez, né? Áñez, é. E o Camacho, enfim, são pessoas que estão ali, principalmente o Camacho, usando da bandeira do fundamentalismo religioso para oprimir indígenas, né? Que eles identificam com Evo Morales, ou seja, tem toda uma guerra, não só de formação, como também uma guerra étnica ali, que é extremamente condenável. Estão tentando fazer um higienismo, lhe parece. Exato, né? Exato. E é assustador. E você... Então é como a gente estivéssemos vivendo em distopias. Quem diria, assim, com a onda democrática que veio após a queda dos regimes ditatoriais na América do Sul, que a gente já está vivendo isso agora, de novo. Inclusive você citou aí o caso da CIA, Estados Unidos e Twitter. Eu vi no Twitter, não sei se você chegou a ver, um vídeo lá de um carro da Embaixada dos Estados Unidos que estava participando ali de uma ação ali da polícia boliviana contra os manifestantes. Né? Então foi bem simbólico. Não sei se a foto é real, mas foi divulgado como sendo. A gente fica sempre na dúvida, a gente, em dúbio, né? Como diz ali no direito, a gente melhor não passar para frente, mas de qualquer forma foi sintomático, né? Um carro ali da embaixada no meio de um cortejo da polícia ali para reprimir. É emblemático. É emblemático, né? Faz pensar. E assim, esses movimentos... É claro que tem uma ascensão da direita no mundo que é orgânica, Sim. né? Sim, isso é fato, mas também é um pouco preocupante, porque você vê que também tem um apoio do Trump, tem um apoio oficial, ele simpatiza com esses movimentos. E tem, por outro lado, lembrando, né, geopolítica, não há bonzinhos, né? E a gente tem ali algo assustador. A Rússia, né, através do Putin, é claro que não é um regime comunista, não é como na época da União Soviética, né? Mas a gente vê uma guerra geopolítica que, mais uma vez, né, parece uma guerra fria se aproximando da América do Sul, porque o Putin apoia o Maduro na Venezuela e a gente vê também que ele não está aparentemente muito contente com a situação na Bolívia, né? Então, a Rússia, pelo que a gente percebe, todos os regimes que não são muito simpáticos aos Estados Unidos, qualquer que seja ele, ela está do lado, né? Exatamente. Não porque eles são de esquerda, mas sim porque ele tem aquele ditado, né? O inimigo, como é que é? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Exato. E assim, mas não é mais por uma questão ideológica que nem antes, né? Que a União Soviética apoiava regimes de esquerda. Ele está apoiando regimes de esquerda porque são um contraponto aos Estados Unidos e ele tem um interesse de bater de frente, né? Por causa de uma questão de hegemonia mundial. Ou seja, mudaram-se um pouco os motivos, mas os atores são mais ou menos os mesmos e a situação é tão preocupante quanto era na época da Guerra Fria, no meu entender. Inclusive tem uma matéria que saiu publicada essa semana na BBC Brasil, dizendo assim que os Estados Unidos, ele teme mais a China do que a União Soviética. Ou seja, a União Soviética, evidentemente, no período ali da Guerra Fria, a China hoje, na visão dos Estados Unidos, é mais ameaçadora do que a União Soviética. A China, sim, é bem lembrado, é que a China ela tem um projeto de investimento, na verdade, na Ásia e na África, né, que são os países que vão crescer mais populacionalmente neste século. E eu até esqueci de me mencionar isso, mas a China tende a se tornar uma potência ainda maior, né, por uma questão econômica. É claro que tem a questão militar, né, mas ela está usando muito mais do poder econômico do que dessa contraofensiva, né, não diria bélica que o Putin usa, mas de essa contraofensiva ideológica e assim subsidiada pelo poder militar que ele tem. A China, é claro que tem um poder militar, mas ela usa muito mais das relações comerciais para tentar ter uma hegemonia mundial. E lembrando que a China é um país comunista, né? Sim, comunista, mas é bizarro, né? A China é o pior de dois mundos, eu já disse isso. Ela tem o que o comunismo tem, o comunismo, né, o socialismo real tem de pior, que é a total controle, tenta ter o total controle da vida da sociedade, né? Não tem democracia, não tem democracia, né? Não tem, tanto que está tendo esses protestos lá em Hong Kong, que tem uma tradição mais democrática, porque viveu ali sob a influência britânica. Está tentando se separar da China. Pelo menos tem mais autonomia, né? Tem mais autonomia, mais liberdades democráticas do que na China. A China tem essa questão do Partido Comunista ser um partido único, de
ter censura, ter o pior do comunismo e o pior do capitalismo, né? Que na verdade, na prática, é um país capitalista e o capitalismo selvagem, né? Então é o pior dos dois mundos, é o capitalismo selvagem e o comunismo mais caricato, né? E lembrando, voltando um pouquinho ao 1984, que é um assunto que está sendo recorrente aqui na entrevista, o George Orwell, quando ele escreveu o livro, ele se inspirou no regime soviético também. Sim, né? sim. É o que estava acontecendo naquele momento, né? Sim. Aí tem uma questão que, nossa, essa questão eu adoro discutir, cara. Eu sempre vi essa discussão lá no começo dos anos 90, eu via e já vinha desde os anos 80. Se ele era anticomunista ou anticapitalista, se era de direita ou de esquerda. Eu entendo que 1984, ele é um livro absolutamente fascinante, porque ele vai... tanto ele se encaixa com as duas correntes, né? Ele vai tanto contra o totalitarismo de direita, né, o fascismo, o nazismo, contra o totalitarismo de esquerda, que é especificamente ali o stalinismo na União Soviética, né? O grande alvo dele ali não é tanto o comunismo, mas sim especificamente o stalinismo, né, a aplicação do comunismo pelo Stalin. E já o Revolução dos Bichos, esse sim é um livro bastante anticomunista e bastante anti-stalinista, né? Aí ele não é focado em todos os totalitarismos, mas sim contra o totalitarismo de extrema esquerda, né? Contra o stalinismo. Você vê ali, ele é uma paródia do que aconteceu na União Soviética, né? E nesse caso eu concordo que é um livro anticomunista, mas eu não creio que ele fosse um anticomunista, né? Um anticomunista tosco, como a gente tem aí, todo esse pessoal bolsonarista. Ele era uma pessoa muito mais sofisticada do que isso, né? Ele era contra todos os totalitarismos. Se ele tivesse vivo hoje no Brasil, ele seria contra o bolsonarismo, com certeza. Porque o bolsonarismo tem um viés autoritário, extremamente autoritário. E a gente está percebendo aos poucos, né, o Daniel, que até pessoas de direita estão um pouco incomodadas com essa postura extrema-direita que o Bolsonaro tem adotado no governo dele, né? Sim, mas deviam estar incomodadas desde antes, né? Deviam desde, porque sempre foi algo declarado. É ridículo, o Bolsonaro não é nova política, ele não tem um discurso que ele seria anti-establishment, anti-sistêmico. Ele é o sistema, ele é o establishment, só que ele sempre foi um político de pouca expressão, né, do baixo clero, mas é alguém que está ali há 3 décadas, né, como ele gosta de usar a expressão, na mamata, né, cara, ele e os filhos. Como que o filho dele tem 37 imóveis, né, o Flávio Bolsonaro, se eu não me engano. Se o Lula tivesse 37 imóveis, ele nem teria saído da cadeia agora. Tá com triplex aí, ele foi preso, né? Pois é, tipo, é a velha política, é o establishment, é o sistema no que ele tem de pior. E o Bolsonaro, eu tenho a impressão assim, que o que fortaleceu ele fez o discurso que o povo queria ouvir naquele momento, né? Ou seja, aquela onda de corrupção assolando o Brasil aí nessa década de 2010 principalmente, né? Muitas acusações ali contra o PT, contra o governo Dilma, contra o governo Lula. E aí o Bolsonaro se aproveitou, né? Ele veio aí surfando nessa onda do conservadorismo, muita gente comprou a ideia, porque até eu entendo as pessoas que votaram no Bolsonaro, Daniel, porque a pessoa queria uma mudança, né? Então ela estava cansada de ligar a televisão à noite, né, e ver uma série de denúncias de corrupção. Praticamente todo dia tinha denúncia de corrupção, né? Você concorda que ele se aproveitou desse discurso aí e foi um pouco oportunista, vamos dizer assim? Sim, era o discurso do Aécio, eu diria antes, mas eu acho que tem 2 problemas graves aí. O primeiro é que a corrupção não é algo que vem de agora. É claro que assim, teve um foco maior da imprensa, não só nessa década, como na década passada, com o Mensalão, né? Mas é que pegaram esse discurso de corrupção no PT. Isso é problemático porque a corrupção é um problema estrutural do Brasil que vem, assim, eu entendo que ela piorou muito no regime militar. Não dá para falar que o PT é o partido mais corrupto, porque a gente não tem como dimensionar isso com relação à ditadura, que tinha censura, a imprensa não podia cobrir direito o que acontecia. Você ouvia falar que tinha, né? Sim, mas você não dá... E tinha, eventualmente, alguns casos vinham à tona. Tem o caso Coroa Brastel, alguns casos assim, mas não dá pra gente dimensionar o que tinha naquela época com o que tem agora. E vem desde antes da ditadura, né, na verdade, não começou ali.
é um problema estrutural do Brasil, não é um problema do PT, nem o PT é o partido mais corrupto que existe, não, que ele não tenha se beneficiado, se envolvido nisso, ali, pelo menos a cúpula ali, obviamente se envolveu até o último fio de cabelo. O próprio governo do PSDB, né, do Fernando Henrique Cardoso, ali na década de 90, teve vários escândalos de corrupção, teve as privatizações, anões do orçamento, anões do orçamento veio antes, né? Da época do Itamar, se eu não me engano. Foi antes dele entrar. Eu acho, agora eu estou na dúvida. Foi naquele período dos anos 90. Né? Mas tem o caso da reeleição, da emenda da reeleição também, né? Que aquilo ali já é um mensalão, né? Tiveram o voto comprado. Foi inclusive naquela época ali, na 1998, 97, com o Azeredo, né? Se candidatando que é o embrião do mensalão. Que é o como é que eles falam? O Valério Duto Mineiro, né? Exato. Foi ali o surgimento do Marcos Valério, as agências de publicidade. Todo o esquema começou ali. Realmente ali com o PSDB. O estopim do negócio. E a cúpula do PT... O PT herdou, né? Vamos dizer assim. Herdou. E aproveitou cinicamente disso, né? Isso aí... Ninguém está dizendo que o PT não tenha se envolvido em corrupção, mas é um discurso muito cínico, né? Dizer que a maior corrupção que existiu no Brasil foi com o PT. Não dá para mensurar, não dá para saber. Claro, dá para saber o que aconteceu no PT, né? Foram milhões, bilhões com Petrolão, Mensalão. Agora, como é que você vai mensurar isso com o que teve no passado, quando não dava para cobrir isso na ditadura? Não dá para saber. Naquela época, e é preciso, e é uma coisa, uma informação fundamental, as empreiteiras, se elas não surgiram, várias surgiram durante a ditadura, como a OAS, né? Mas outras já existiam antes, né? Como a Odebrecht e tudo mais. E isso aí já vem desde a época do JK, mas elas cresceram, principalmente as empreiteiras se tornaram as empresas monstruosas, titânicas que são. E a corrupção que elas começaram a operar começou durante a ditadura. Tanto que tem, por exemplo, um artigo do Ricardo Sandler, que é ele saiu do PSDB, mas ele era um empresário tucano. Um artigo na Folha do Sandler que eu acho emblemático, que ele fala que quando ele começou a trabalhar no Brasil nos anos 70, ele desistiu, ele foi para o exterior. Por quê? Porque ele foi trabalhar com a Petrobras e tinha tanta cobrança de propina que ele viu que era inviável trabalhar no Brasil e foi trabalhar no exterior com as empresas dele. Ou seja, não tem novidade nisso. Isso aí já estava lá nos anos 60, nos anos 70, posto já durante a ditadura militar. A questão é que como que você vai pesquisar isso, se é algo que aconteceu no passado, todos os documentos destruídos. Não tem prova, né? Não tem prova. Enfim, e naquela época a imprensa vivia sob censura. Não dá para mensurar. E tem aí o segundo problema, antes que eu me esqueça, da questão das pessoas que votaram no Bolsonaro. Ele, desde o começo, ao contrário do Aécio Neves, pelo menos o Aécio não tinha isso, tem um discurso de eliminar a oposição, de mandar para a ponta da praia, o Aécio Neves, por mais corrupto que seja, né, enfim, é neto do Tancredo Neves, né? O Aécio Neves, ele não idolatrava torturador. O Bolsonaro sempre idolatrou um torturador. E é preciso dizer que o Ustra era torturador. Isso é uma coisa que você pode afirmar à vontade, que ele é, como as pessoas gostam de falar, o Lula é bandido, é condenado pela justiça. Bem, o Ustra também é. Ele é torturador. Já que você está falando aí no Ustra aí, a gente teve a audiência pública cívico-militar semana passada. Sobre as escolas cívico-militares. Teve alguém que gritou lá, o Ustra, eu até vi Ustra, quem foi. Eu não sei quem que é, mas depois eu vi quem foi. Depois você me fala fora do... Eu não sei. É desnecessário, né? Esse tipo de discurso, né? Sim. Aí a gente tem um problema muito grave, que é, por exemplo, essa questão dos dois lados. Por exemplo, a direita, a extrema-direita, bolsonarista, gosta de falar que a esquerda, e não é toda a esquerda de passagem, mas tem uma extrema-esquerda, assim, que apoia a Venezuela, Cuba e tal. Mas, assim, eu não vejo essa extrema-esquerda que apoia esses países defender os fuzilamentos, defender a tortura. Elas não têm como ídolos torturadores. Né? Claro que pode se questionar, tipo, falar, mas o Fidel Castro era um ditador que aprovava isso, tudo bem. Mas, assim, a esquerda não tem esse, vamos dizer assim, tesão por torturador. E a extrema-direita tem um tesão por torturador, cara. É assim, é impressionante o culto ao Ustra que existe. O Ustra era um torturador e extremamente cruel. E ele, assim, diga-se de passagem, ele era um cara que, na verdade, não pôs tanto as mãos na massa, né? Teve outros torturadores que o Bolsonaro não cita, mas, por exemplo, que são até mais infames. Curiosamente, o Bolsonaro não cita porque ele não é militar, mas aquele delegado, Sérgio Paranhos
Fleury, que torturava pessoalmente, era uma pessoa, um psicopata, né? Um cara muito mais cruel. Mas qual que é o problema dessas pessoas? Primeiro, a extrema-direita, como eu acabei de te falar, ela idolatra torturador. Isso é extremamente preocupante. Em segundo lugar, isso é ridículo porque, assim, essas pessoas são nitidamente psicopatas. Supondo, o Brasil nunca teve sob risco se tornar uma ditadura comunista, na verdade, né? No golpe de 64, assim como agora, o comunismo no Brasil, enfim, uma piada, né? Nunca teve esse risco de acontecer isso. Mas se supondo que um dia o Brasil tivesse tido um regime stalinista, um regime que torturasse, matasse, pode ter certeza que o Ustra estaria prestando serviço para esse regime comunista se tivesse existido no Brasil, porque ele era um psicopata. E psicopatas são torturadores e vão servir a qualquer regime, independente da ideologia. Exatamente. Eu nunca vi ninguém ter tido esse insight e falar isso, por isso que eu acho importante falar isso. Eu acho ridículo essas pessoas que falam que são a favor da liberdade, que são de direita, idolatrarem um torturador, cara. Porque um torturador desse, ele trabalharia conscientemente, tranquilamente, para um regime comunista, ditatorial, stalinista. Com certeza. É isso aí. Chegamos ao fim do JC Entrevista dessa semana, um papo muito interessante aqui com o Daniel. Talvez a gente vai ter que chamar depois do Daniel em outras ocasiões para continuar. Não falamos nem tanto sobre literatura, então, né? Falamos mais sobre política. Falamos sobre política, geopolítica, falamos sobre literatura, especificamente aí sobre o 1984, né? Esses livros distópicos aí que o Daniel gosta muito e eu também gosto, mas eu acho que a gente vai ter que depois combinar em uma outra ocasião para a gente vir aqui continuar esse bate-papo. Tem muitos assuntos que a gente pode conversar aqui que tenho certeza que são de interesse do pessoal. E agora, na sequência, a gente vai apresentar o Pautando, eu e o Albert Mareca. Esse vídeo aqui com a entrevista com o Daniel vai estar disponível aqui na nossa aba Vídeos do Facebook. É só entrar na playlist JC Entrevista. Depois ele também vai estar disponível no nosso site, jornaldacidade1.com.br. Está lá na nossa aba Jornal da Cidade TV e também no nosso canal no YouTube. Digita no campo de busca Jornal da Cidade TV. Você vai cair no nosso canal, se inscreva, tem todo o conteúdo que a gente produz toda semana aqui no Jornal da Cidade. Daniel, muito obrigado. Obrigado, eu agradeço pela oportunidade, foi muito legal a conversa. Pena que é meia hora só, acabou, né? Mas terá uma próxima vez, Gente, muito obrigado, até semana que vem.